Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e então vamos ver essa questão. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, certo? Então bem, começando aqui. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre a superfície de uma mesa e verificar seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Certo? Então temos essas 5 opções aqui. Eu vou colocar um outro quadro para a gente justamente analisar esse tipo de movimento, que é o movimento que a gente chama de lançamento horizontal, né, que é um dos tipos de movimentos encontrados dentro do lançamento oblíquo. Né? O lançamento oblíquo é um tipo de lançamento onde eu tenho um certo ângulo de lançamento, né? Que daí por isso a trajetória oblíqua. Vai compreender assim um pedaço de um arco de parábola, certo? Mas bem, qual a ideia, né? Bem, sob a ação do campo gravitacional, lembrando, o campo gravitacional ele vai ser na superfície constante e vertical com sentido para baixo, né? O corpo ele ele sofre uma alteração na sua velocidade vertical conforme passa o tempo, ou seja, num movimento de queda, por exemplo, né, teria 2 instantes diferentes. Aqui com uma velocidade V1, uma velocidade inicial, e aqui uma velocidade em um instante depois, que é o V2. Neste caso, V2 maior do que V1. Ou seja, a ideia é de que a velocidade de um objeto vai aumentando conforme ele vai caindo, né? Bem, o que ocorre no lançamento horizontal? Por exemplo, o lançamento sobre a mesa. Eu tenho um objeto que tem uma certa velocidade inicial horizontal. Só que o que acontece? Essa componente horizontal, ele não sofre ação sobre o campo gravitacional, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Na verdade, o que vai acontecer é que esse campo gravitacional, no instante logo depois, vai fazer com que essa partícula adquira uma componente vertical de velocidade, ou seja, vai ter um aumento sim de velocidade, porém com um incremento de uma componente vertical, né? Lembrando que aqui neste caso existe a independência entre esses dois vetores, ou seja, o fato de existir um não vai alterar o outro, né? E daí, de acordo com o passar do tempo, essa componente vertical vai aumentando, vai tendo uns valores cada vez maiores conforme passa o tempo, enquanto a componente horizontal, aquele valor V0, ele vai se manter constante, né? Tendo então uma trajetória praticamente, como foi dito aqui, um arco de parábola. Só que aqui a gente vê o arco a partir do que seria o vértice e o restante do movimento. No movimento oblíquo completo, a gente veria os dois lados desse arco, certo? Então, esse seria o tipo de movimento. A gente diz que esse movimento é uma junção entre o movimento de MRU na horizontal, ou seja, uma velocidade constante, e o movimento de MRUV, né, um movimento de queda livre, ou seja, com aceleração constante, combinados, certo? Ou seja, a combinação de um movimento em linha reta horizontal com movimento de linha vertical acelerado, que daí então essa movimento para essa trajetória parabólica, né, o movimento oblíquo. Ou seja, dessas 5 figuras, aqui vai representar melhor a nossa resposta de como é que a gente vai ver a trajetória, é a alternativa de letra D. A gente vê então essa trajetória, esse V0 se mantém constante em todos os pontos, enquanto tem um aumento da componente vertical, certo? Ficamos ali então com a alternativa de letra D, certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, respondo assim que puder. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, certo? Desejo a vocês então bons estudos e até a próxima!